Vamos lá, então. Boa tarde, Juliana, doutora Juliana. O exército de um homem só hoje. Aqui, o pessoal está curtindo o feriado. Boa tarde. Não, e eu estou me sentindo mal, pô. Todo mundo fala que estuda muito, que aula. Eu fico, ai meu Deus, eu não estou estudando desse jeito, acho que eu tenho que estudar. Eu estou me sentindo mal por estar assistindo aula. Mas vai dar certo. Entrou a doutora Cássia também agora, vai entrar mais um aluno também que me chamou no WhatsApp agora, então vamos iniciar a aula. Hoje é tecido ósseo. Eu vou compartilhar com vocês que na época que eu estudei tecido ósseo, para mim foi o tecido especial, vamos dizer assim, o tecido especializado que eu tive mais dificuldade. O tecido ósseo, até para os professores, é bem complexo conseguir explicar algumas atividades. Tanto que ele é dividido, né? Ele é dividido em duas aulas, né? Que nós temos o tecido hoje ósseo 1 e na próxima semana tecido ósseo 2, para não ficar tanto conteúdo e vocês se embananarem ou se atrapalharem com tanta informação, porque ele tem uma linha de raciocínio muito semelhante ao cartílago. Para quem já teve aula de cartílago, no nosso caso, e conseguiu rever pelo menos uma vez a aula de cartílago que está lá no nosso drive, vai conseguir verificar que ele tem uma semelhança com o cartílago. Por exemplo, no cartílago nós tínhamos os condroblastos, condrocitos. Os condrocitos eram envoltos em lacunas, né? Nós tínhamos a matriz capsular, a matriz territorial, nós tínhamos a matriz interterritorial. No ósseo, vocês vão perceber que nós temos os osteoblastos, né? Lá no cartílago. No cartílago, nós tínhamos os condroblastos. Aqui nós temos osteoblastos. No cartílago, nós tínhamos os condrocitos, rodeados por lagunas. Aqui nós temos os osteocitos. Então, existe uma semelhança, isso ajuda, facilita a gente aprender as células que existem no tecido ósseo, fazendo comparação com o cartilaginoso. E os dois são tecidos conectivos especializados, então eles têm uma linha de raciocínio muito semelhante, né? Então, vamos lá. Tecido ósseo 1, nós vamos dividir em duas aulas, como a faculdade também divide em duas aulas, tá? Seja bem-vindo, doutor Danilo. Pegou a aula no iniciozinho. E hoje nós vamos falar de tecido ósseo 1 e vamos dividir a aula de ósseo em duas aulas, tá certo? E aí eu peço que quem precisar fazer pergunta, libera o microfone, fez a pergunta, fecha o microfone, e aí sucessivamente. Quando eu responder, se tiver dúvida ainda, abre e fecha o microfone pra gente... Porque eu não leio o chat. Quando eu estou apresentando, bloqueia o chat para mim. Bom, tecido conjuntivo especializado. Nós estudamos, né? Por sinal, no aulão de ontem eu também dei uma pincelada nisso aí. Nós temos o tecido conectivo, que é um tecido básico, né? Junto com o epitelial, o muscular e o nervoso. E dentro do tecido conectivo nós temos os tecidos conectivos e especializados. Nós já estudamos cartilaginoso, que está lá no drive, né? Nós já estudamos o cartilaginoso. Agora nós vamos estudar o ósseo, depois tem adiposo, sanguíneo, linfático, também é considerado um tecido conectivo especializado, e hematopoético, que é o tecido que faz parte da formação de sangue e tudo mais. Bom, tecido ósseo. Tem mais alguém querendo entrar? Desculpa. Tecido ósseo. Bom, pessoal, o tecido ósseo ele é o principal constituinte do esqueleto, né? Isso aí, o bacana, porque a gente está estudando tecido ósseo agora, em anatomia, vocês pagaram generalidades, né? Estão em caixa torácica, acredito eu, já estão entrando em coração com alguns professores, mas acaba que caixa torácica basicamente é osso, né? A caixa torácica é composta por muito osso. E aí tem o esternum, então vocês conseguiram identificar várias especificidades de ossos, né? Osso largo, osso curto, osso plano, né? E a gente vai dar uma pincelada nisso aí agora também. Por quê? O tecido ósseo, o osso é um tecido, né? Ele tem células, ele tem matriz, também com proteoglicanos, glicoaminoglicanos, como a gente viu lá em cartílago, lá em
tecido conectivo denso também tinha tudo isso. Então, o tecido ósseo ele é o principal constituinte do esqueleto, é um tecido. E é um tipo especializado, né, tecido conectivo, como eu falei no início. Ele é formado basicamente por células e material extracelular calcificado, que é a matriz óssea, né? A gente chama de matriz óssea exatamente isso. As células e esse material extracelular calcificado, né? A matriz óssea ela é formada por elementos orgânicos, né, que nós chamamos as fibras de colágeno, o que eu mencionei agora há pouco, os proteoglicanos também, e as glicoproteínas. Esses são os elementos orgânicos, certo? Da matriz óssea. E nós temos também os elementos inorgânicos, que constituem cerca de 50% do peso da matriz óssea. E aí os elementos inorgânicos nós temos íons de fosfato, né? Nós temos cálcio, bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e também posso dizer que tem citrato, certo? Então, o tecido ósseo, ele é uma forma especializada de tecido conectivo, como eu falei, né? Eu posso dizer que ele está composto por células e matrizes extracelulares, que eu mencionei anteriormente, né? Esse tecido também pode armazenar cálcio e fosfato, né? Vocês vão perceber que na homeostase do cálcio, homeostase, equilíbrio, o equilíbrio do cálcio no nosso corpo, existem oportunidades onde o nosso corpo busca cálcio lá no nosso osso, né? Ele busca o cálcio no nosso osso, né? Então ele também armazena cálcio e fosfato, né? O mineral presente, o fosfato de cálcio em forma de cristal de hidroxiapatita, vocês vão ver mais adelante, mais à frente, que o osso, aquele molde que nós temos de cartílago, quando ele vai ossificando, vai calcificando, é um depósito de cristais de hidroxiapatita que está ocorrendo ali, um depósito desses cristais, né? E além de sustentação e proteção, né, o tecido ósseo, eu posso dizer também que ele desempenha um papel secundário importante na regulação homeostática dos níveis de cálcio no sangue, como eu mencionei para vocês agora no início dessa diapositiva desse slide. Bem, agora fazendo uma correlação, vamos dizer assim, com a anatomia, né? Nós temos aí um esqueleto, né? Apendicular, axial, eu acho que ainda me recordo. E aí nós temos alguns ossos, certo? Bem, segundo a forma, os ossos podem ser ossos largos, né? Que nós estudamos isso muito bem em anato, porque a estrutura do osso está composta por tecido ósseo principalmente, mas também um tecido hematopoético, tecido adiposo, tecido cartilaginoso e os vasos sanguíneos. Tudo isso está no osso, por isso que ele é considerado um tecido. E aí nós temos os ossos largos, que ele tem em sua porção medial, vamos dizer assim, nós temos as extremidades dos ossos largos, que são chamadas de epífises, né? E em sua diáfise, nós temos uma região oca, que é recoberta por um tipo de tecido conectivo também, e essa região é onde nos ossos largos nós encontramos a médula óssea. Não confundam com a médula espinal, tá, pessoal? Eu sei que nesse início, como é muita informação, a gente acaba gerando confusão e confundindo. Médula espinal é aquela médula que está entre as vértebras da nossa coluna e que leva impulsos, transmite informação do nosso encéfalo. Médula óssea tem relação com sangue, com a produção de eritrocitos e tudo mais, né? E outras células do nosso sangue também que são produzidas na médula óssea, né? Nos ossos largos, eles são mais largos, a gente fala aqui, né, em espanhol, que são mais largos que anchos, né? Eles têm um eixo alargado com extremos, né? Por exemplo, o fêmur e o húmero, né? Nós temos o fêmur e o húmero como os principais exemplos de ossos largos. Nós temos ossos curtos, né? Esses têm uma dimensão mais equilibrada, né? O osso curto, ele é como, eu poderia dizer que tem um formato cuboide, quadrado, porque tanto a largura como a sua porção ancha, vamos dizer assim, eles são quase tão largos como anchos, né? O osso curto. E um exemplo de osso curto, eu posso dizer que os ossos da munheca, né? Os ossos do carpo, são ossos curtos, e os ossos do tarso também, né? São ossos curtos. Ossos planos,
que aí sim, a gente, agora em Anápolis, vocês estão pagando caixa torácica, e aí o principal exemplo de osso plano, um dos principais exemplos de osso plano, né? Eu posso dizer que o esternon é um osso plano, né? Esses ossos são mais delgados e planos, né? Com superfícies mais anchas, né? E a função principal dele é proporcionar a proteção, né? E áreas extensas para inserção de músculo também, né? Por exemplo, as costelas, a gente pode dizer que são ossos planos também, né? E os ossos do nosso crânio também, em sua superfície frontal, principalmente, é onde a gente tem um principal exemplo de um osso plano. Nós temos também os ossos irregulares, que são ossos que têm uma forma irregular e não se ajustam nas categorias anteriores, né? Nem é largo, nem é curto, nem é plano. Eles são ossos irregulares. Um exemplo é aqueles ossos que vocês vão estudar ainda, eu acredito que vocês não pagaram, e talvez não tenham conhecimento ainda, dentro dos nossos ouvidos, nós temos alguns ossinhos, os ossos do ouvido, né? E as vértebras também são consideradas ossos irregulares. E os sesamoides, vocês vão entender que nós temos alguns ossinhos bem pequenininhos que são redondeados, eles se encontram dentro dos tendões em algumas regiões, e onde aguenta uma pressão bem extrema, né? A rótula é um osso sesamoide, vocês vão estudar quando vocês estiverem estudando músculo e perna, que a gente no Brasil chama perna, é a coxa com a canela, né? A grosso modo. E aqui não. Aqui eles dividem muito bem. Perna é a nossa canela é a perna e o músculo é a coxa. Então, nessa articulação, né, fêmuro tibial, nós temos a rótula, né? E a rótula, sim, ela é considerada a patela, né? Ela é considerada um osso sesamoide. E os ossos sesamoides na base do polegar, nós temos dois ossinhos aqui, e no dedo gordo, que o dedo gordo é o dedão do pé. E aí também tem dois ossinhos sesamoides. E aí vocês vão estudar isso melhor em anatomia, mas só para a gente começar a entender o que é osso e quais são as variáveis dos ossos. Bem, o tecido ósseo pode identificar-se por uma capa densa e compacta, que constitui a superfície externa do osso, chamado osso compacto, e por uma estrutura esponjosa que forma o interior do osso, chamado osso esponjoso. Bem, osso compacto. O que é osso compacto e o que é osso esponjoso? Eu acredito que vocês já tiveram acesso, nem que seja através da mídia, ou em uma foto, ou até nas aulas práticas de anatomia, né? Para quem já teve acesso a um fêmur, por exemplo, se ele tiver um corte sagital, a gente consegue verificar muito bem essa divisão do osso compacto e do osso esponjoso, mas o osso compacto nada mais é encontrado nas regiões mais periféricas, então nas extremidades do osso, né? Na porção periférica, tá, pessoal? Quando eu falo extremidade, não correlacione com epífises do osso largo. A porção periférica do osso, né? E ele se caracteriza por ser denso e forte, né? Ele não apresenta cavidades visíveis. E o osso esponjoso, ele parece uma esponja. Você vê vários furinhos, trabéculas. Então, o osso esponjoso, ele se caracteriza exatamente por possuir essa espécie de intercomunicação, né? Que gera uma aparência de esponja, né? Desse tecido. Então, a gente pode identificar essa capa mais densa, mais compacta, como osso compacto, né? E o osso esponjoso, essa porção que parece uma esponja realmente, que tem umas trabéculas, e aí sim, essas porções elas têm mais correlação nos ossos largos com a epífise dos ossos largos, né? Nós encontramos essa porção esponjosa que é como uma malha, uma malha de trabéculas, né? Superfície externa dos ossos. Superfície externa dos ossos. Bem, e aí na superfície externa dos ossos eu posso dizer que os ossos estão revestidos por periósteo, com exceção das regiões onde articulam com outros ossos. Isso aí a gente estudou lá em cartilaginoso. Quem já teve a aula, quem ainda vai reassistir essa aula que eu dei de cartilaginoso, vai se recordar que nas superfícies articulares nós temos cartílago, é um cartílago hialino, né? Mas ele não apresentava pericôndrio. Sim, quem se recorda, ele não tinha pericôndrio, né? O pericôndrio nós tínhamos no cartílago hialino e no cartílago elástico, mas no cartílago hialino, algumas regiões não apresentavam pericôndrio, exatamente na superfície articular. E aqui ele está me dizendo que os ossos,
estão revestidos de periósteo, à exceção da região onde articula com outros ossos. Então, também não apresenta periósteo, nem pericôndrio, apesar de ter uma cartilagem articular, que é um cartílago hialino sem pericôndrio, o periósteo também não está presente na superfície articular dos ossos. Quando um osso se une com outro osso, as superfícies ósseas em contato se conhecem como superfícies articulares. Isso aí a gente já sabe, já estudamos em anato-articulação e aí na aula passada de cartilagem também. Mas, Fábio, o que é periósteo? Você falou para mim periósteo, mas eu não sei o que é periósteo. Bom, o periósteo está na superfície externa, você está me dizendo. O periósteo nada mais é, pessoal, do que uma membrana, né, de tecido conjuntivo fibroso. Parece muito semelhante àquela membrana que a gente estudou que tem nos tendões. Lembra que no tecido conectivo dos tendões nós temos lá um fibroso bem regular? E aí ele recobre essas superfícies externas de todos os ossos, com exceção das superfícies articulares, tá certo? E que sim, essas superfícies articulares são recobertas por cartilagem articular, que nesse caso a gente estudou na aula passada, que é cartílago hialino, E na superfície articular está coberta por cartílago hialino, e essas cobertas de cartílago hialino também são denominadas de cartílago articular por sua localização funcional. E o cartílago hialino não se encontra revestido por pericôndrio. Né? A gente não pode esquecer isso. Que nem tem periósteo, nem tem pericôndrio na superfície articular dos ossos. E o que é o periósteo? É uma espécie de tecido conectivo, um tecido conectivo fibroso, tá bom? Superfície interna. Agora nós vamos para a cavidade óssea. A gente sempre remete muito ao osso largo, porque o osso largo ele tem uma cavidade interna, onde está a médula, e aí ele tem um revestimento interno e um revestimento externo. Estão revestidas por endósteo. Externo, periférico, periósteo. Interno, endo. Nós estudamos também, por exemplo, vaso sanguíneo apresenta uma capa de tecido plano, simples, chamado endotélio. Aqui no osso tem um revestimento interno na cavidade, endósteo. Então, endo remete a interno. Sempre lembrem disso, né? Nós estudamos ontem no repasso, eu falei sobre transporte vesicular da célula, quando a gente falava da produção de proteína, por exemplo, na célula. Endo, interno, fagocitose, pinocitose. Exo, externo, levando para fora. Então, endósteo é a capa interna que reveste o osso. Ele está revestido por endósteo. A cavidade óssea é revestida por endósteo. Consiste em uma capa de células osteoprogenitoras que podem diferenciar-se as células de revestimento ósseo. Vocês vão estudar mais à frente que as células osteoprogenitoras, elas se diferenciam em vários outros tipos de célula. Fábio, você me falou no início que aqui no tecido ósseo nós temos umas células muito semelhantes à do cartílago. Lá no cartílago nós estudamos condroblastos, condrocitos. Aqui no ósseo você disse que tinha osteoblastos e osteocitos. Sim. E de onde vêm os osteoblastos? Das células osteoprogenitoras, que têm origem mesenquimatosa. Quem já ouviu falar em mesênquima, nas minhas aulas eu já falei. Aí remete a êmbrio, mas tudo se fala. Histologia e embriologia andam de mãos dadas. Então, lembra que eu falei ontem, e já falei em outras aulas, que o embrião, quando ele é trilaminar, tem 3 folhas, tem uma folha medial que se chama mesoderma, e essa mesoderma é invadida por crestas neurais, e aí se transforma em mesênquima, que aí a gente estudou que o tecido conectivo embrionário tem um tecido conectivo mesenquimatoso, é a mesma coisa, Fábio, assim, dali que as células osteoprogenitoras apresentam a mesma origem, e essas células osteoprogenitoras, elas se diferenciam em osteoblastos. E os osteocistos são os osteoblastos mais velhinhos, que já desenvolveram várias atividades, vamos dizer assim, e a gente vai estudar mais para frente. Mas bem, as células osteoprogenitoras, como eu estava falando, elas, devido à localização dentro da cavidade óssea, elas se denominam endoteliais, que formam o endósteo. As células osteoprogenitoras formam o endósteo. Endósteo é uma camada fina de tecido conectivo, só que agora muda. A gente tinha falado que o periósteo era um tecido conjuntivo fibroso.
Agora eu já venho para um tecido conjuntivo frouxo ou laxo, certo? E aí ele reveste toda a superfície do tecido ósseo que forma a cavidade medular dos ossos largos, tá certo, pessoal? Porque o osso plano, ele não tem cavidade medular. O osso irregular, tampouco. Ah, mas você disse que a vértebra é um osso irregular e passa uma médula. Mas ele é maciço, a vértebra é maciça, vamos dizer assim. Apesar de que no corpo tem uma porção um pouco esponjosa, mas as lâminas, os pedúnculos, as apófises da vértebra são estruturas que não têm medula óssea. Nesse caso, a gente está falando de ossos largos, quando a gente fala em medula óssea. E aí, essa cavidade, que fica na diáfise do osso largo, ela é recoberta internamente por endósteo. E o osso largo externamente por periósteo. A médula óssea. Bem, tanto a cavidade medular como os espaços dos ossos esponjosos, que a gente falou de osso esponjoso uns 3 slides para trás, contém medula óssea. Vocês vão ver que nós temos uma porção aqui no quadril chamada cresta ilíaca. É dali que, quando você é adulto, o médico, o especialista precisa sacar uma porção de medula óssea tua, ele vai sacar dali, muitas vezes, da cresta ilíaca que fica no nosso quadril, porque é uma porção esponjosa, né, do coxal, chamado íleo, porção ilíaca. E quando a gente pode tocar aqui com a mão, quando a gente passa aqui descendo a mão do abdômen, depois do músculo oblíquo, você começa a tocar, tem uma sobressalência de osso, o nome daquela ali é cresta ilíaca, aquela região, que é, vocês vão estudar em cintura pélvica. A médula óssea, então, ela pode ser vermelha, que é chamada de médula óssea roxa, contém células sanguíneas em suas diferentes etapas, né? E a médula óssea amarela, que no adulto, quando a produção das células sanguíneas diminui, a cavidade medular é ocupada por tecido adiposo. Então, a médula óssea amarela, ela é, em grande parte, tecido adiposo, né? A médula óssea vermelha, que é a médula óssea roxa, contém células sanguíneas em suas diferentes etapas, funciona como armazém e sustém para o desenvolvimento das células e vasos. Nos jovens, né? E no adulto, existe apenas no esternon e na cresta ilíaca. Olha o que eu falei, cresta ilíaca, é de onde o médico saca a médula óssea para fazer algum exame, né? Também. E no adulto, a médula óssea se localiza na parte esponjosa dos ossos chatos, né? Por exemplo, na bacia, que é exatamente na cresta ilíaca, onde o desenvolvimento das células do sangue acontece, né? A célula que origina as células sanguíneas, pessoal, é chamada de célula progenitora, ou célula-mãe, também célula-madre, né? Também célula-madre. Estas células existem em pequeno número no sangue e em maior quantidade na médula óssea. Já a médula amarela, a médula óssea amarilha, AK, porque o LL tem som de lhá aqui no Paraguai, eu aprendi com CH, amarisha, por isso vocês vão ouvir eu falar o LL com som de CH. No adulto, quando a médula óssea amarisha está em produção, ela diminui a produção sanguínea, né? Aí essa cavidade, que é do osso longo, por exemplo, o fêmur, né? Ele é ocupado por tecido adiposo, né? Só que, no caso de uma hemorragia grave, essa médula pode voltar a ser vermelha, né? Isso é uma informação clínica, vamos dizer assim. Então, eu tive uma hemorragia bem severa, a minha médula óssea amarisha, que já se transformou em tecido adiposo, ela pode voltar a produzir médula óssea roxa, vermelha, roxa, porque o nosso corpo ele busca sempre a homeostase, o equilíbrio, né? Ele é uma inteligência autônoma, né? Não depende só da interferência nossa humana. A médula óssea amarisha se constitui por adipocitos, como eu disse, hemates dispersos e participa na formação do sangue também. Nos adultos, se situa no interior dos ossos largos e é uma fonte de reserva energética, tá certo, pessoal? E a médula óssea roxa, como eu disse, é predominante nos recém-nascidos, né? A partir dos 25 anos começa a ser substituída por a médula óssea roxa, começa a cambiar, começa a ser substituída pela médula óssea amarisha. E a médula óssea amarisha, a gente não pode esquecer também que é caracterizada pela grande presença dessa coloração amarela, por isso que é médula óssea amarisha, porque tem muitas células adiposas e não produz células sanguíneas. Então,
perde a tonalidade vermelha e passa a ser amarela, amarelada, né? A matriz óssea contém proteínas, substância fundamental do tecido ósseo, que, no caso das proteínas não colágenas, constituem 10%, sendo essencial para o desenvolvimento e crescimento. Bom, a matriz óssea, pessoal, ela contém colágeno e proteínas não colágenas. É aquilo que eu falei na aula passada. O colágeno faz parte do nosso dia a dia aqui na histologia, né? A gente viu colágeno em todos os tecidos que a gente estudou praticamente, né? O principal componente da matriz óssea é o colágeno tipo 1, né? Mas em menor quantidade você tem o 5 também. E como já dito, a matriz óssea é formada por elementos orgânicos, que são as fibras colágenas, né? Os proteoglicanos e as glicoproteínas, e os elementos inorgânicos, que constituem cerca de 50% do peso da matriz óssea. Eu tinha falado isso lá no início, né? E esses elementos inorgânicos são cálcio, íons fosfato, bicarbonato, magnésio, potássio, sódio, etc. Certo? Muito semelhante ao que a gente viu em cartílago, né? Por quê? É um tecido conectivo especializado. Seguem a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de origem. E aí, agora a gente já começa a ter uma imagem histológica de uma porção óssea, né? Nesse caso já é calcificada, mineralizada. Bom, o osso esponjoso, né, eu tinha falado para vocês que ele tem uma estrutura similar ao osso maduro, só que o tecido é distribuído de forma em cordones, né, em trabéculas, né? O osso esponjoso ele encontra-se sobretudo nos extremos dos ossos, né, que eu tinha falado, nas epífises, e contém a médula roxa. A médula óssea se encontra também no centro da maioria dos ossos que tem muitos vasos sanguíneos. Por quê? A gente falou dos dois tipos de médula óssea, né? A vermelha e a amarela. Bom, isso é algo muito, muito engraçado. Por exemplo, se alguém vira para você, você prefere fraturar um cartílago ou um osso? Né? E aí eu vou explicar por quê. Eu prefiro fraturar um osso, porque o osso ele consegue se regenerar. Por que, professor, o osso consegue se regenerar? Porque o osso tem circulação, tem vasos. A gente vai estudar isso agora. A gente vai verificar que tem um pacote vascular nervoso dentro do osso. Você tem nervo, você tem artéria, você tem vena. No cartílago, não. O cartílago ele é avascular. Então, para você regenerar um cartílago é muito mais complexo. Por exemplo, o pessoal adora colocar piercing na orelha, né? Aqui nessa região onde tem bastante cartílago. Essa região, pessoal, é super difícil de regenerar, porque não tem circulação, o cartílago não tem circulação sanguínea. Então, quando você gera uma inflamação ao colocar um piercing na orelha, para recuperar aquilo ali, para você curar aquela inflamação, é super difícil. Porque a medicação que você injeta no paciente, se for intravenosa, por exemplo, ela não tem uma circulação sanguínea que faça com que ela vá até o local. Então, é bem complexo essa questão de cartílago e osso. Então, eu prefiro quebrar um osso porque uma fratura ela consegue se regenerar pelo trabalho do osteoblasto, osteoclasto, que vocês vão estudar, dos vasos sanguíneos que existem. Bom, falando em diáfises, as diáfises, elas têm a forma cilíndrica e alargada, que é exatamente o centro do osso largo, né? E está localizado entre os dois extremos, que são as epífises. E é na diáfise onde tem a cavidade para a médula roxa ou médula amarilla, depende da fase evolutiva do ser humano que a gente vai observar. E aí, nessa imagem, você tem um sistema de Harvey, também chamado de osteona. O sistema de Harvey também é chamado de osteona, pessoal. E é a unidade anatômica e funcional do tecido ósseo. Quando você vê uma imagem assim, com várias laminícias concêntricas circulares, uns pontinhos, que vocês vão entender que são os osteocitos, que são as células mais velhas, os osteoblastos mais maduros, eles se transformam em osteocitos. E aí você vai encontrar esse centro, que é um conducto de Harvey, com os osteocitos e essas laminícias circunferenciais. O nome disso aí é osteona, também chamado de sistema de Harvey, certo? Está constituído pelo canal de Harvey, que eu falei que fica no centro, esse centro mais pálido, né? E em volta desse canal de Harvey, você tem essa agrupação de laminícias concêntricas, e essas laminícias concêntricas, elas interligam os osteocitos, né? Esses osteocitos, eles estão dentro de lacunas, né?
E como lá no cartílago nós temos os condrocitos dentro de uma laguna, esses pontinhos mais escuros são os osteocitos, que são as células do tecido ósseo, e também tem uma laguna na periferia do osteocitos, certo? Esse sistema é característica do osso compacto. No osso imaduro, ele já não é bem assim, é mais disperso, mas aí fica mais para frente essa fala de osso imaduro. Bem, o colágeno é a substância fundamental, né? Se mineraliza por formação do tecido ósseo. Então, na formação do tecido ósseo, com aquela deposição, vai se depositando os cristais de hidroxiapatita e aí vai se calcificando, vai se enrijecendo, vai se formando o osso compacto, né? Na matriz óssea existem as lagunas, que eu tinha falado, né? Lá na osteona. Então, lá na matriz óssea existem as lagunas, dentro dos quais estão os osteocitos. Então, aqui, ó, nós temos os osteocitos, que são esses pontinhos, essas células mais aplanadas, que a origem deles são os osteoblastos, aí osteocitos. Osteoblasto e osteocitos é praticamente a mesma coisa, eles trabalham na síntese dessa matriz óssea. Só que os osteoblastos são mais imaduros e os osteocitos são mais maduros. É a evolução da célula osteoprogenitora, osteoblasto, osteocitos. A gente vai ter uma imagem falando sobre isso. Então, no slide seguinte, ele fala que na matriz óssea existem lagunas, onde nós encontramos as células, que são os osteocitos. Estes se estendem formando invaginações chamadas canalículos. A gente vai estudar o que são os canalículos, certo? Mas esses osteocitos, eles se comunicam através de canalículos, porque eles estão em uma porção óssea mais compacta. É diferente, você no cartílago, você tem mais água. Aqui não, aqui você já tem uma porção mais cristalizada, mais rígida. E essas células, elas precisam se comunicar até para receber nutrientes dos vasos sanguíneos que transcorrem dentro do osso, como eu tinha falado para vocês. Tipos de tecidos ósseos. Ossos maduros, compostos principalmente por unidade cilíndrica. Qual é a unidade cilíndrica? A osteona. Olha a osteona aqui que eu já mostrei para vocês há 2 slides atrás. E essas osteonas, ou sistemas de Havers, mesma coisa. Osteona barra sistemas de Havers. É a mesma coisa. Se você chamar de sistema de Havers, o professor vai saber que você está falando de osteona. Se você falar osteona, ele vai saber que você está falando de sistema de Havers. E o que é a osteona? É a unidade funcional do osso, que é essa porção circular com um ducto no meio, que é o conducto de Havers, que está aqui, ó. HC, pessoal, é conducto de Havers. Osteocitos são essas manchinhas pretas, ó. São as células aplanadas. E aí nós temos as laminíceas que interligam um osteocito ao outro e formam essas laminíceas concêntricas, certo? Aqui é uma osteona. Tudo isso aqui é uma osteona ou um sistema de Havers, é a mesma coisa, tá? Os ossos maduros são principalmente compostos por essa unidade cilíndrica, né, que são as osteonas. Esses conductos, eles apresentam essas laminíceas concêntricas de matriz óssea ao redor do conducto central, né? E os osteocitos são interligados também por essas laminíceas concêntricas. Eles contêm sistema vascular e nervoso, né? O tecido ósseo, aí você já está falando de um tecido ósseo secundário, quando você identifica uma osteona. A gente tem tecido ósseo primário e tecido ósseo secundário. Aqui já é um tecido ósseo secundário, certo? Ele já está cristalizado, já está mais denso, já está mais compacto. Surge na substituição do tecido ósseo primário e ele contém fibras colágenas organizadas em lamelas. Essas laminíceas concêntricas são fibras de colágeno, né? As quais ficam paralelas umas às outras e ainda formam camadas concêntricas em torno desse canal. E a gente vai olhar ainda o tecido imaduro. Bem, aqui é um corte de como é o nosso tecido ósseo e toda a sua distribuição, toda a sua formação, vamos dizer assim. Isso aqui é importante que vocês observem, porque questão de prova também, essa divisão dessa unidade funcional do tecido ósseo. Por exemplo, osteona. Aqui nós estamos vendo ela lateralizada, né? Osteona é tudo isso aqui, ó. Vem do conducto de Havre, que é esse canalículo onde eu tenho uma artéria passando, até aqui embaixo, ó.
todas essas laminixas concêntricas dando a volta. É porque aqui ele foi fazendo cortes, step by step. Aqui está uma escadinha, mas é uma coisa só. É uma coisa só. É isso aqui, ó. Ele está mostrando isso aqui, que é a osteona, sistema de Havres. É isso aqui. Só que esse corte está lateralizado, né? É isso aqui, é uma osteona. Olha aqui uma artéria. O azulzinho é a veia. E esse amareladozinho é um nervo. Então, por isso, quando a gente quebra um osso, dói. Porque eu tenho inervação, pessoal. Eu tenho um paquete vasculo nervoso passando dentro do osso, dentro da osteona. E elas se comunicam. Ó. Aqui é uma osteona, aqui é outra, porque a osteona é a unidade fundamental, a unidade funcional do osso. Né? Me dá sustentação, me dá nutrição, me dá comunicação entre os osteocitos. Então, eu tenho no centro do conducto de Havre uma artéria osteonal. Essas laminixas concêntricas são formadas por fibras colágenas. Nós temos laminixas intersticiais, que são essas laminixas concêntricas mais maduras, e elas vão, com o crescimento do osso, elas vão se arrastando, e aí elas vão se transformando em laminixas intersticiais, né, que são restos dos sistemas de Havres que foram destruídos durante o crescimento do osso, e aí formam essas lâminas intersticiais, né? Nós temos essas capas paralelas de matriz óssea calcificada, né? Que são originadas pelos osteoblastos como resultado de um sucessivo depósito aposicional. A posicional é que ele vem crescendo de fora para dentro, de dentro para fora, né? Nós temos aqui, ó, conduto de Volkmann. Lembra que eu falei que o tecido ósseo é formado por várias osteonas? Só que essas osteonas já estão calcificadas. E aí como é que elas se comunicam? Eu preciso ter uma quantidade absurda de canalículos entre elas. E sim, nós temos. Nós temos os canalículos dos conductos de Havres, que são aqueles conductos centrais da osteona. Aqui é o conduto de Havres. Mas ligando essa osteona, se eu colocar uma osteona do lado dessa aqui, elas duas precisam se falar, precisam se comunicar. E aí é onde entram os conductos de Volkmann. Ó a disposição do conduto de Volkmann. Ó outro conduto de Volkmann aqui, ó. O conduto de Volkmann, ele vem desde a superfície perióstica, então vem desde o periósteo, porção periférica do osso, e endóstica também, para alcançar o conduto de Havre. Ó. Aqui um periósteo, ó. Tecido conectivo fibroso. Ó o periósteo. Vocês estão conseguindo ver? Tá aqui, ó. Como se a imagem puxasse o periósteo, que é uma capa externa do osso, periférica, periférico, periósteo. Endósteo. A camada interna, ó, endósteo. É como se aqui fosse a parede do meu osso largo, com várias osteonas, ó. Aquela capa densa, não a trabecular. E aí aqui tem a porção externa e aqui a porção interna. E a minha medula óssea vai estar aqui dentro. Aqui é o endósteo, aqui é o periósteo. E entre o periósteo e o endósteo tem uma comunicação através dos condutos de Havres, que as osteonas recebem a nutrição, e através dos condutos de Volkmann, que vem do endósteo, também do periósteo, em direção aos condutos de Havres, essas osteonas se comunicam. Então, o que é importante aqui saber? Osteona, unidade fundamental, unidade funcional do meu tecido ósseo. Conduto de Havre vai estar no centro da minha osteona, no centro do meu sistema de Havre. Essas osteonas se comunicam? Sim. Como? Através dos condutos de Volkmann. Condutos de Volkmann. Certo? Eles alcançam os condutos de Havres e se conectam entre si. Então, tudo se fala, tudo se conecta. Né? E no interior do conduto de Volkmann, como no conduto de Havre, eu tenho um PVN, paquete vasculo nervoso, né? Não se encontram rodeados por laminixas concêntricas, permite a sua identificação histológica. Os condutos de Volkmann, eu não tenho laminixa concêntrica, porque a laminixa concêntrica está na osteona. Não aqui, ó. Aqui eu não tenho laminixa concêntrica, no conduto de Volkmann. Perfeito? Espero que tenham entendido, porque isso aqui é super importante, tá, pessoal? Então, o que é que eu preciso sair da aula hoje sabendo? As células, a gente vai ter slides mais para frente falando das células, mas o básico.
periósteo, endósteo, osteona, conduto de Haver, conduto de Volkmann. Aqui outra imagem bem bacana. Osteona, tudo isso aqui, ó. Osteona. Conduto de Haver, osteocitos são esses pontinhos que são as células aplainadas dentro de lacunas. Conduto de Haver, laministas circunferenciais. A laminisca circunferencial é essa porção, são vários círculos no entorno do conduto de Haver. Aqui, ó, em uma outra disposição. Intersticiais, laministas intersticiais, IL. São as laministas concêntricas que vão se destruindo de acordo com o crescimento do osso e elas vão, por aposição, sendo empurradas para o lado. E os condutos de Volkmann, que aqui nesse corte deu para ver um conduto de Volkmann, que ele interliga um conduto de Haver com outro conduto de Haver. Entre esses dois condutos de Haver tem um conduto de Volkmann, que ele tem essa função de interligar os dois. Aqui já fica mais fácil para a gente identificar. Mesmo sem legenda, sem etiqueta, eu sei que aqui no centro da osteona eu tenho conduto de Haver. Osteocito, ó, a célula do osso maduro. Osteocito. No entorno do osteocito tem uma laguna. Nesse aqui dá para ver, ó, esbranquiçado. Ó. E aqui as laministas concêntricas, que é essa porção, que é uma fibra colágeno mais envelhecida, né? Mais calcificada com depósito de cristais de apatita, né? Hidroxiapatita. Já fica mais fácil de identificar. Aqui outra imagem, né? Laministas ósseas concêntricas, que são essas linhas que dão a volta no conduto de Haver, são várias. Nós temos os osteocitos, ó. Ó, esse aqui dá para ver a lacuna, ó. Osteocito, lacuna, é um conduto de Haver. Então essa luz, vamos dizer assim, que não é uma luz, mas é porque eu tenho uma artéria passando, mais ampla é o conduto de Haver, que está dentro da osteona. A osteona é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a osteona. Uma laguna com osteocito dentro. E a matriz óssea que ela tem essas laministas concêntricas. Aqui já é um osso trabecular, né? Mas não esqueçam que os osteocitos são as células principais ali daquela estrutura que eu falei, certo? São as células ósseas maduras, porque elas são oriundas dos osteoblastos. Os osteoblastos, quando amadurecem, eles se transformam em osteocitos. Eles ficam localizados em lacunas, no interior dessa matriz óssea, depositado pelo mesmo estágio que era o osteoblasto, né? Caracteristicamente são células menores do que os osteoblastos, devido ao reduzido citoplasma perinuclear. Osso trabecular, osso esponjoso, esse aí a gente encontra onde eu falei, aqui nesses ossos da munheca, né, nós temos um osso esponjoso. Na epífise dos ossos largos, nós também temos osso trabecular, né? Eles constituem a parte interna desse osso, especialmente na epífise, né, do osso largo. Nas vértebras também, no osso ilíaco, que eu falei, né? Cresta ilíaca, também consigo sacar medula óssea quando eu preciso estudar, né? O osso esponjoso ou trabecular, ele é constituído por lâminas ósseas em forma de rede, né? Ele já não tem mais aquela laminisca concêntrica, é como se fosse uma rede, um emaranhado de fibras, né, que delimita essas cavidades areolares, vamos dizer assim, não tem a médula, né, o interior se encontra a médula óssea, não pode esquecer isso. E tanto o osso cortical como o esponjoso contém células especializadas, né, da matriz orgânica e mineral. E no sistema esquelético, essas células trabeculares são estruturas ósseas delgadas e ramificadas, como eu falei, né? Se encontra no osso esponjoso, também conhecido como osso trabecular. Aqui já é um imaduro, né? Eu posso mais relacioná-lo com o feto, né? O embrião feto, já... O embrião não, mas o feto, quando ele começa a desenvolver os ossos, essa é a forma que a gente identifica o osso imaduro, né? Se forma primeiro no esqueleto do feto, no desenvolvimento do feto, né? E se diferencia... Esse aqui se diferencia em osso maduro, que é onde a gente tem a osteona. Aqui eu não consigo ver uma osteona bem delimitada, né? Ele não exibe um aspecto laminar organizado, né? E contém quantidade relativamente maior de células, né? A gente consegue ver bem mais, ó, mais pontinhos. Isso aqui são células. Que no maduro, a gente quase não vê os osteocitos, né? Tem bastante, mas não é igual aqui essa imagem, né?
contém uma quantidade bem maior de células, o osso imaduro, vamos dizer assim, né? E elas tendem a se distribuir em forma mais aleatória, né? Na osteona, que é a unidade funcional do osso maduro, você consegue ver elas mais organizadas. Como se fosse uma linha circular, um círculo, mas aí os osteocitos estão seguindo o mesmo padrão, né? Aqui elas são mais desorganizadas, né? E possui bastante substância fundamental, né? Bastante substância fundamental. O tecido ósseo primário, também chamado de tecido ósseo imaduro, é o primeiro a aparecer na formação dos ossos, né? Ele está presente no feto, como eu disse, e nesse corte histológico aqui, a gente está vendo um corte histológico, você consegue observar as fibras colágenas tipo 1 sem uma orientação definida, né? Essas mais rosadas são fibras colágenas tipo 1. Aqui outro corte, outra lâmina histológica, né? Aqui a gente consegue dividir o maduro, ó, como são mais organizados, ó, aqui osteocitos, ó, as lagunas, aqui eu consigo ver essa região pericelular mais esbranquiçada. São as lagunas, como a gente tem lá no cartílago também, que é o condrocito, ele também tem uma laguna assim. Aqui é o conduto de Haver, pessoal. Né? São as osteonas, que no centro tem o conduto de Haver. E essas linhas meio circulares são as laminíceas concêntricas. Conduto de Haver, laminíceas concêntricas, osteocito. Aqui já é o imaduro, né, que é um tecido ósseo do feto, né? E ele aparece primeiro na formação do osso, no feto. E ele apresenta bastante, como eu tinha falado, fibra colágena, são essas porções mais rosadas, né? Mas elas estão mais desorganizadas, elas estão em várias direções e uma quantidade menor de mineral, né? Que na osteona a gente tem bastante laminícia concêntrica já mineralizada, e aí o colágeno ainda não está mineralizado, então você vê ele mais disperso. E bastante célula, né? O osso imaduro. Aqui, células do tecido, a gente já deu uma pincelada sobre as células que estão presentes no tecido ósseo, mas agora eu tenho um slide falando só sobre elas. Nós temos as células osteoprogenitoras, que têm origem mesenquimática, mesodermo, folha medial do embrião trilaminar, invadido por crecha neural, me gera o mesênquima me gera as células osteoprogenitoras, e aí eu venho a diferenciação. A célula osteoprogenitora vem se diferenciando e criando outras células, certo? A origem do osteoblasto, do osteocito, é a mesma, células osteoprogenitoras. Osteoclastos têm outra origem. Por quê? Os osteoclastos, eles têm uma função como se fossem macrófagos. Eles têm origem nos macrófagos, que têm origem nos monocitos, então é outra linha. Os osteoclastos têm uma linha de origem com macrófagos, a gente vai estudar isso. Então, em resumo, tecido ósseo composto por, basicamente, três tipos de células básicas: osteocitos, osteoblastos e osteoclastos. Os osteocitos, pessoal, são responsáveis por compor o interior da matriz óssea, né? A gente já viu eles lá naquela porção mais mineralizada de colágeno, onde tem bastante osteocito. Eles preenchem essas lacunas, né, dos quais partem esses canalículos, né? Cada uma dessas lacunas pode abrigar apenas um osteocito, tá, gente? Não pode esquecer isso. Osteoblastos são aquelas células mais jovens, lembra? Eu disse, os osteocitos são os osteoblastos maduros. Então, os osteoblastos são as células mais jovens, e aí tem uma intensa atividade metabólica, né? São responsáveis pela produção dessa parte orgânica da matriz óssea, que é composto por colágeno tipo 1, glicoproteínas e proteoglicanos. Também concentram fosfato, cálcio, participando da mineralização, vamos dizer assim, óssea. E os osteoclastos que eu falei, que são as células maiores, a gente vai ter um slide só com osteoclasto, e aí elas são móveis, multinucleadas, né? Quando a gente olha um osteocito, ele tem só um núcleo, o osteoblasto só um núcleo. Quando você olha um osteoclasto, vários núcleos, né? Móveis multinucleados, podemos dizer assim, e eles são especializados na reabsorção óssea, então eles trabalham também na homeostase do corpo, na homeostase do cálcio. E, em resumo, osteoclastos são células bem grandes que resultam da fusão de várias células do sistema fagocitário, né? Como eu falei, eles têm origem lá nos macrófagos, né? Eles se originam nos monocitos, os macrófagos, são várias células vão se fundindo e dão origem ao osteoclasto. E as células de revestimento ósseo, que a gente já falou, né?
que aí eu tenho lá periósteo, endósteo, e aí elas têm origem nas células osteoprogenitoras também. Aí como eu poderia dizer, uma linha de desenvolvimento da célula mesenquimática, que aí ela se diferencia em osteoprogenitoras. E aí lembra que eu falei que o periósteo e o endósteo têm a origem das células osteoprogenitoras? Aqui, ó. Periósteo, endósteo. Ó a cavidade do osso largo. Aqui diáfises, aqui epífises, aqui seria uma porção mais esponjosa, aqui uma porção mais densa. Osteoprogenitores se diferenciam em osteoblastos. Esses osteoblastos ingressam nessa matriz óssea e se transformam em osteocitos, né? As osteoprogenitoras também se diferenciam em células de revestimento, que são externo, periósteo, interno, endósteo. Nós temos também células de granulocitos, que aí vai se diferenciar no osteoclasto, que eu falei, né? Que o osteoclasto ele tem a origem dos macrófagos dos monocitos. Só para vocês entenderem o desenvolvimento dessas células que estão presentes no nosso tecido ósseo. Células osteoprogenitoras, né? Olha a origem. Célula mesenquimatosa indiferenciada. E aí ela vai se diferenciando. Olha aqui o nosso condroblasto lá do cartílago, que se diferencia em condrocito. Lembra que eu falei no início da aula que era muito semelhante tecido ósseo com cartilaginoso? Ó, aqui eu estou falando de cartílago, aqui eu estou falando de osso. A linha, a origem é a mesma, né? Fibroblasto lá do tecido conectivo, adipocitos, um tecido conectivo especializado, célula mesotelial, endotelial. Então, as células osteoprogenitoras, como eu tinha falado, elas se derivam dessas células madre mesenquimatosas, certo? Que vem da médula óssea e estão tendo a capacidade de diferenciar-se em diferentes tipos de célula, né? Por exemplo, o fibroblasto, que está lá no tecido conectivo, né? Os osteoblastos, adipocitos, condrocitos, né? São responsáveis pela osteogênese, né? Que é o processo de formação de osso. E essas células de revestimento ósseo também, que têm a origem nas células osteoprogenitoras que a gente falou, que é na superfície externa, periósteo na superfície interna, endósteo. Novamente a mesma imagem, então não esqueçam, a origem das células do tecido ósseo. Células madres eu posso chamar, ou células madres mesenquimatosas. Se diferenciam em osteoprogenitoras. Essas osteoprogenitoras geram, através da diferenciação, os osteoblastos. Os osteoblastos, quando amadurecem, se transformam em osteocitos. E aí eu tenho periósteo e endósteo, que é o revestimento externo e interno da cavidade. O externo, tecido conectivo fibroso, o interno, tecido conectivo láxico, também apresentam a origem das células osteoprogenitoras. E aí eu tenho os osteoclastos, que têm uma origem diferente, não são de origem das células osteoprogenitoras. Os osteoclastos, a origem deles é dos macrófagos e monocitos, né? Osteoblastos, que a gente já falou dos osteoblastos, é uma célula secretora versátil que conserva a capacidade de dividir-se, né? Também é responsável pela calcificação da matriz óssea, se reconhece com microscópio eletrônico, óptico também, com eletrônico seria bem melhor, mas com óptico eu consigo ver o osteoblasto, com microscópio óptico, como o osteocito. Aquelas imagens eram de microscópio óptico, né? Por sua forma mais cuboide, né? Ele é mais cuboide, mais poliédrica, e ele é tinido fortemente com eosina, né? E osteoblasto, pessoal, que significa, no grego, osteo, significa osso, e blastos, germinar. Então, osteoblastos são células ósseas germinativas, vamos dizer assim. São provenientes das osteoprogenitoras, são a diferenciação, né? E são responsáveis pela síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea, que, como exemplo, o colágeno, o proteoglicano, glicoproteínas. Osteoblastos, a gente fala em síntese. Osteoclastos em degradação. Osteocito, síntese também. Osteocitos
são aquelas células que nós vimos lá naquela osteona, né? Os osteocitos são os osteoblastos amadurecidos, né? Bem que ele está dizendo aqui, né? São células ósseas maduras e estão rodeadas por uma matriz óssea que secreta previamente como os osteoblastos. Então, os osteocitos são os osteoblastos se diferenciando, né? Ficando mais maduro. É a célula óssea madura e está rodeada por uma matriz óssea, que aí nós temos a laguna, né? Quando o osteoblasto fica totalmente rodeado por o osteóide, que é a matriz óssea, que são aquelas laminíceas concêntricas, aí ele começa a ser chamado de osteocito. Então, o osteocito e o osteoblasto é a mesma coisa, só que é um osteoblasto mais maduro, tá? É uma célula madura. E sua síntese proteica, né, diminui, o seu citoplasma fica bem menos masófilo, né? Os osteocitos, eles estão localizados nessas cavidades, lacunas, que a gente deu até um exemplo muito semelhante ao cartílago, né, com o condrocito, que tem uma lacuna bem ampla, e ele está lá no meio. O condrocito é a célula, né? E aqui é o osteocito. Esse processo de amaduração dura aproximadamente 3 dias, e o osteoblasto produz uma grande quantidade de matriz e logo diminui o tamanho e a quantidade de órgano, né? E depois dessa mineralização óssea, né, essa matriz osteoide, o osteocito fica dentro da lacuna. E eles se comunicam. Lembre que eles têm canalículos entre eles se comunicando, certo? Os osteocitos, porque ele já está numa, como a gente já tinha visto essa imagem aí, né? Lâminas intersticiais, lagunas, conducto osteonal ou de Havre. Conduto osteonal ou de Havre é isso aqui do centro, pessoal, não esquece. Conduto de Havre. Tudo isso aqui, pessoal, osteona, unidade funcional do tecido ósseo, osteona, do mineralizado, do calcificado, tá? Células de revestimento ósseo, e aí nós temos uma imagem, né? Endósteo, ó, é a interna, interna, ó a médula. Médula óssea, aqui é amarela, porque dando um adulto, amarixa, do adulto. Periósteo, capa externa do osso largo. Nós temos um osso compacto, lembra que eu falei de osso compacto? É uma porção mais compacta, fica ali próximo, é mais, como eu poderia dizer, tem mais correlação com a diáfise do osso largo. Artérias, porque eu tenho irrigação, eu tenho um paquete vasculonervoso no osso. O osso, ele recebe informação nervosa, tem veia e tem artéria. Ele recebe nutrientes. Osteoclastos, que fazem parte da degradação óssea. Reabsorção óssea, osteoclasto. Reabsorção óssea. Então, ele trabalha na homeostase do cálcio do nosso corpo, osteoclasto, né? São células multinucleadas, lembra que eu falei? Osteocito, osteoblasto, único núcleo. Osteoclasto, multinucleado. São maiores, são bem maiores do que os osteocitos e os osteoblastos. Os osteoclastos, eles trabalham exatamente nessa degradação de matriz óssea, né? Porque eles têm origem nos macrófagos, pessoal, né? Eles são responsáveis, eles permitem essa remodelação óssea, os osteoclastos. Os osteoblastos, eles são responsáveis pela síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea. E eles se localizam na superfície do osso, né? O osteocito está lá, na unidade funcional, que está nessa porção mais compacta do osso. A osteona, a osteocito. O osteoblasto, ele é mais periférico. E são esses dois tipos de célula que trabalham nessa remodelação óssea, né? O osteoblasto jogando matriz e o osteoclasto sacando matriz. Uma imagem histológica, a gente consegue ver, ó, matriz óssea. Ó aqui um osteoclasto. Ó, vários núcleos, ó. Nesse aqui tem 5 núcleos bem redondeados. E grandão o citoplasma. Esse aqui é um osteoclasto. Osteoclasto. Matriz óssea, ó, tudo isso aqui é matriz óssea. Outra imagem histológica. Células osteoprogenitoras, osteocitos. Se eu estou vendo osteocitos, o que é isso aqui? Matriz óssea. Fora da matriz óssea, é uma porção que ainda não tem tanto depósito de cristal de apatita. Então, eu tenho células osteoprogenitoras. Olha os osteoblastos. Aqui, ó, matriz óssea. Aqui, osteoblastos. Quando o osteoblasto se diferencia em osteocito, é porque eu já tenho uma porção calcificada, mais rígida, mais compacta de osso. Então, aqui é matriz óssea. Essa porção mais esbranquiçada
Ainda não é matriz óssea. Eu venho de um molde cartílago, muitas vezes, chegando aqui e se calcificando. E aí vamos para algumas perguntinhas do que a gente estudou hoje. Um estudante de medicina está aprendendo sobre as células responsáveis pela reabsorção óssea. Lembra que a gente falou que tem a remodelação óssea, osteoblastos, sintetizam osteoclastos, absorvem, reabsorvem. Então, ele está estudando reabsorção óssea. Qual das seguintes células do tecido ósseo é caracterizada por ser multinucleada e originar-se de precursores hematopoéticos? Pronto. Só na pergunta ele já me deu a resposta. Eu estudei que tem uma célula do tecido ósseo que não tem origem nas células osteoprogenitoras. A origem dele é de precursores hematopoéticos, macrófagos monocitos. É multinucleada. Eu estudei que osteocito e osteoblastos é uninucleada. E eu tenho uma que é multinucleada, que tem origem nos macrófagos, osteoclastos. Tem essa opção? Vamos ver se existe essa opção e se está certa. Só pela pergunta. Osteoblastos. Não, está incorreto osteoblastos. Por quê? Os osteoblastos são células mononucleadas que têm origens nas osteoprogenitoras e são responsáveis pela formação óssea, sintetizando e secretando matriz óssea. Então, essa opção não é, está incorreto. Letra B, osteocitos. Não, eu estudei que os osteocitos são os osteoblastos amadurecidos. Então, eles trabalham com síntese. Então, os osteocitos são células ósseas maduras que derivam dos osteoblastos e residem dentro de lacunas, né? Dentro dessas lacunas, dentro da matriz óssea. E desempenham um papel ainda na manutenção do osso, na síntese da matriz também. Não é que ele deixa de sintetizar a matriz. O osteoblasto envelhece e vira osteocito, mas ele, de uma forma diminuída, ele continua sintetizando sim. Letra C, células osteoprogenitoras. Não, porque as células osteoprogenitoras, elas têm uma origem mesenquimatosa, né? São células troncos mesenquimais. Que tem o potencial de diferenciar em osteoblasto e osteocito. Se osteoblasto e osteocito, que é derivado do osteoblasto, trabalham com síntese, e aqui eu estou falando que reabsorção, então não é célula osteoprogenitora. Elas não estão ligadas na reabsorção. Letra D, osteoclastos. Sim, essa é a opção correta. Por quê? Os osteoclastos são células grandes, a gente viu que eles são multinucleados, na opção falava ali que eles são multinucleadas, né? Já me dava o norte, e se originam de precursores hematopoéticos, que são os macrófagos, os monocitos, né? E eles são especializados, sim, na degradação dessa matriz óssea, tá, pessoal? Que é um processo conhecido como reabsorção óssea. Perfeito. Segunda perguntinha para a gente praticar o que estudamos hoje. Durante uma aula de histologia, um professor destaca a importância dos componentes orgânicos da matriz óssea. Componentes orgânicos da matriz óssea. Qual dos seguintes é o principal componente orgânico da matriz óssea? Bom, pessoal, aqui a gente estudou, certo? Que tinha um componente da matriz óssea que fazia parte de quase todos os outros tecidos, era bem abundante no tecido conectivo. E se eu estudei que o tecido ósseo é uma especialidade do tecido conectivo, mesmo por associação, sem saber qual é a resposta, eu poderia responder essa, tá? Mas vamos lá. A matriz óssea, pessoal, a gente não pode esquecer nunca que ela é composta por uma combinação de componentes orgânicos e inorgânicos, que confere resistência e flexibilidade ao osso. Então, a letra A é incorreta por quê? A osteocalcina é uma proteína não colagenosa, pessoal, envolvida na mineralização óssea, mas não é o principal componente orgânico da matriz óssea. Colágeno tipo 1. Eu já ia por associação nessa. E é essa. Por quê? Colágeno tipo 1 é a principal proteína fibrilar da matriz óssea. Eu falei para vocês lá no início da aula que ela representa cerca de 90% do conteúdo orgânico, conferindo resistência à tração ao tecido ósseo. Então a resposta seria essa. Por que não a C, professor? Hidroxiapatita. Você falou que durante o processo de calcificação, de compactação do osso, a gente tem o depósito de cristais de hidroxiapatita. Mas por que é incorreta? Exatamente por isso. A hidroxiapatita é o principal componente inorgânico da matriz óssea, composto por cristais de fosfato de cálcio, que confere rigidez ao tecido, né? Aqui ele pede qual é o principal componente orgânico da matriz óssea. A hidroxiapatita é o principal componente inorgânico. Alternativa D, também é incorreta. Osteonectina. Por quê? A osteonectina é uma glicoproteína que
se liga ao cálcio e ao colágeno, ajudando a mineralização óssea, pessoal. Mas não é o principal componente orgânico. E a letra E também está incorreta, proteoglicanos. A gente estudou que os proteoglicanos fazem parte da matriz óssea, né? Eles são componentes da substância fundamental da matriz óssea, os proteoglicanos, né? Que ajudam a reter água e conferem resistência à compreensão. Mas não são o principal componente orgânico. Ah, mas você disse que no osso não tinha água. Não, eu não disse isso. Eu disse que o volume de água é bem inferior quando a gente compara com o cartílago, né? Bom, pessoal.